Eu tava aqui na minha tela do Investidor 10 e passando em alguns locais eu vi esse fundo imobiliário que uma pessoa tem na carteira e havia pedido para que as pessoas fizessem uma avaliação da carteira dela, né? Claro que eu não vou colocar o nome de ninguém nem nada, mas esse fundo me chamou a atenção porque eu fui ver. Então vamos falar um pouco sobre ele. O nome desse fundo é LSAG11, Leste Fundo Invest CAD Prod Agro Ind, fundo de agronegócio, né? Então esse aqui é um fundo que está custando R$ 77,73, com 16,76% de dividend yield nos últimos 12 meses. E lembrando, levando em consideração a cota de hoje, PVP 0,79, que está uma queda de mais ou menos 21% com relação ao seu valor patrimonial. E ele é negociado por dia mais ou menos R$ 124 mil todos os dias. Com relação a 12 meses atrás, está com uma variação positiva de 19,38%. Que a gente pode ver o gráfico com a cotação ajustada. Então, ele se mantém, tem um pico aqui que sobe, depois desce, depois sobe. Se mantém, né? Então, vamos passar um pouco. Esse fundo, ele não é muito antigo. Ele foi fundado em 2022, então a gente não tem muito tempo que ele está no mercado. Mas em 2 anos a gente pode ver aqui que ele performou muito bem com relação à inflação, se mantendo positivo, né? É gestão ativa, tem apenas 1.009.000 cotas emitidas, tem apenas 2.584 cotistas, o valor patrimonial por cota 97,88, agora custando 77, né, como eu havia falado para vocês. Último rendimento, R$ 1. Aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque o fundo, ele tem poucas cotas emitidas, pouco número de cotistas. Então, às vezes, caso você queira se desfazer, você pode demorar muito tempo para se desfazer e até mesmo não se desfazer, caso não tenha ninguém querendo comprar. Só foi feita também uma emissão de cotas, tá? Aqui comparando ele com os índices, que eu acho mais importantes, ele está acima de todos, inclusive do CDI. Mas vamos considerar que é um fundo novo, né? Enfim, vamos agora para o relatório gerencial. O relatório gerencial desse fundo, eu não gostei. Não gostei. Achei péssimo. Ele só tem 7 páginas, ele não explica muita coisa, mas vamos devagar. Aqui o objetivo do fundo. Ele seleciona ativos nas cadeias produtivas agroindustriais com foco em originação própria. Ou seja, são portfólios que a própria gestão ela vai fazendo uma seleção para ter os ativos mais construídos com base no que a gestão quer. Porém, quando a gente chegar na parte que eles estão exemplificando todos, a gente vai ver uma coisa muito grave. Muito, para mim, né? Pelo menos. Ele é administrado pelo Banco Genial, é gerido pela RIS Asset Management, começou em 1 de abril de 2022, só teve uma emissão de cotas durante todo esse período. Taxa de administração bem salgada, 1,47%. E a gente chega aqui no dividend yield. O último dividend yield foi de R$ 1,05. E o que mais que eu quero mostrar para vocês aqui? Pronto, aqui. Aqui a gente pode ver que as cotas se mantêm as mesmas desde a primeira emissão, porém, toda vez que abre
um mês, a gente pode ver que vai caindo. Olha só. Em março, abriu com R$ 86. Já em abril, abriu com R$ 81,51. E agora em maio, R$ 80,59. No final do período, a gente pode ver que em março ele fechou com R$ 81,51. Já em abril fechou com R$ 80,59. E em maio teve uma queda bem mais expressiva e fechou com R$ 75,75. Já com relação à rentabilidade, os rendimentos por cota todos se mantiveram, de R$ 1,05. Porém, no dividend yield a gente pode ver que vai aumentando, né? Março estava 1,29, abril 1,30, maio 1,39. Por quê? Porque o dividend yield, ele basicamente é com relação à cota do momento, tá? Então, se a minha cota cai, o dividend yield aumenta. Aqui o histórico de rendimento dele, né? Ele vem pagando certinho mais de R$ 1 há bastante tempo. E a expectativa máxima para os próximos 2 meses, né? Agora, junho, julho, é pagar até R$ 1,10 por cota, de máximo, o mínimo R$ 1, porém estima-se que vai pagar R$ 1,05 por cota. A gestão lançou uma nota para deliberar com os cotistas sobre a possibilidade de fazer uma fusão, uma incorporação do LSAG ao RZAG11, tá? Então, vamos ver no que vai dar. E aqui no portfólio. Gente, o portfólio dele é muito complicado. Os três primeiros CRAs, né, que ele tem aqui na carteira são o Grupo Uberi, Risacaf e Semeagro. Os três juntos, eles dão 64%, né? 41 mais 15, 56, mais 56 mais 9, 65, né? Errei por 1. Mas, enfim, 65% do patrimônio líquido total. Gente, eu juro que eu queria entender. De verdade, juro. Apesar de que as taxas médias, elas são baixas, mas ter, tipo, 65% de 3 ativos, não entra na minha cabeça. E pronto, esse foi o relatório do fundo. E detalhe, esse relatório é com base em maio e a gente já tá em julho. Então, basicamente, ele lança sempre atrasado um mês. Não é como se fosse, tipo, lançou em agosto para falar sobre julho. Ele lançou no final de junho para falar sobre maio. E aí vai lançar no final de julho para falar sobre junho. Aí eu acho um pouco complicado. Mas assim, são questões de visões, né? Eu achei bem... Assim, na minha carteira eu não colocaria. Apesar do dividend yield estar bom, eu vou ter que concordar, mas acho muito... Enfim, não sei. Sem transparência. Porque, na minha opinião, pelo menos esses CRAs que ele tem, essas dívidas que ele comprou, esses locais que ele montou, ele deveria, no mínimo, fazer uma discriminação de todos, para que a gente possa, ao menos, ler sobre no relatório.